Um aliado do governo Bolsonaro foi monitorado pela Polícia Federal, quer dizer, ele foi flagrado recebendo propina de 35 mil reais. Eu estou falando do Benjamin Maranhão. Para quem não sabe, o Benjamin Maranhão, ele é sobrinho de um governador da Paraíba chamado Zé Maranhão. Esse governador, ele é do MDB e foi ele quem convidou o Bolsonaro, faz alguns meses, a se filiar ao MDB. Por quê? Porque eles são aliados assim de primeira hora. Inclusive, quando o Bolsonaro foi à Paraíba, faz também pouco tempo, o Bolsonaro tratou o senhor Zé Maranhão, o senador do MDB, como meu amigo. E aí, descobriu-se o quê? Que o sobrinho dele tinha um carguinho, uma mata, no governo Bolsonaro, numa agência nacional de... é uma coisa para ruralistas, qualquer um desses órgãos governamentais que o Bolsonaro usa para quê? Para dar cargos. Quando a gente fala, o Bolsonaro está comprando votos do Centrão com cargos, tá aí um grande exemplo. Sobrinho do senador que tentou se eleger deputado, tentou se eleger prefeito, tentou se eleger um monte de coisa e não conseguiu se eleger em nada, porque ele foi pego num escândalo alguns anos atrás, ele ganhou um carguinho no governo Bolsonaro. Em troca, o senador é um dos maiores aliados do Bolsonaro no Congresso e no Senado. A gente tem que lembrar que o Bolsonaro ele conseguiu muito bem a tarefa de aparelhar o Senado. Talvez na Câmara tem lá o Rodrigo Maia e tudo mais, e o Bolsonaro tem mais oposição na Câmara. Realmente, a gente pode ver que o governo Bolsonaro não aprova nada do que quer. O Brasil não tem nem orçamento definido para o ano que vem. Vão tentar, na semana entre 11 e 14 de dezembro, se eu não me engano, vão tentar nessa semana aprovar o orçamento do ano que vem, porque senão, espere o dólar chegar a 7, 8 reais, porque país sem orçamento, ninguém investe, e se ninguém investe, os investidores atuais tiram dinheiro e aí o dólar sobe. Olha só como é que as coisas estão. Mas no Senado a coisa tá boa para o Bolsonaro, ele conseguiu aparelhar muito bem os senadores, agora a gente já sabe como, dando cargo para corrupto. O senhor Benjamin Maranhão, eu vou explicar a corrupção e como é que ele foi pego pela Polícia Federal. Tá vendo que aparelha a Polícia Federal, mas chega num nível que não dá, eles pegam a corrupção do mesmo jeito. Eu vou explicar já já, mas antes um segundinho, se você quer ver a casa cair para o senhor Jair Bolsonaro e para todos esses corruptos do governo, então se inscreve no canal, aproveite também, curte o vídeo, é um segundinho, é de graça se inscrever no canal. E você ajuda a gente a fazer oposição ao governo Bolsonaro, você ajuda a fortalecer a oposição ao desgoverno Bolsonaro. E a gente também faz oposição não apenas aqui nas redes sociais, mas também nas ruas. A gente tem carros de som contra o Bolsonaro do Plantão Brasil, a gente tem outdoors contra o Bolsonaro em várias cidades do Brasil. Então quem quiser ajudar com essas ações, um segundinho, se inscrever no canal ajuda muito. Eu vou mostrar o carro de som que rodou ontem por 4 horas em Minas Gerais. Olha só que legal, tem 40 segundos o vídeo, quem não quiser ver, pula 40 segundos agora, olha só. Se faltasse luz aqui, você também nos deixaria mais de 15 dias no escuro, como o Amapá? É bom lembrar que Bolsonaro foi contra o auxílio de R$600 e foi ele quem cortou pela metade. Bolsonaro, por que o preço do arroz, feijão e do óleo aumentaram tanto? Bolsonaro, por que seu governo deixou 6 milhões de testes de Covid estragarem enquanto as pessoas morrem de Covid? Esses testes custaram quase 300 mil enquanto o seu governo, Bolsonaro, corta o auxílio emergencial. Bolsonaro, porque o Caixa Tem dá tanto problema e obriga as pessoas a pegarem filas enormes para receber o auxílio em plena pandemia? Assista Plantão Brasil no YouTube. Aqui o carro ficou, tem gente que vai falar, Thiago, tava parado nesse vídeo. Nesse vídeo tava parado o carro, mas rodou por 4 horas em Contagem, que é a cidade onde o PT conseguiu ganhar a eleição, a segunda maior cidade de Minas Gerais. Então, quem quiser contribuir com essas campanhas, que a gente tem carro de som, também vamos voltar nessa semana para Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. A gente está tentando também em Natal e tentando um carro de som no Rio de Janeiro, porque o que fazia não faz mais, porque ficou com medo do Bolsonaro. O pessoal, para ver como é difícil conseguir, às vezes a gente tenta ampliar, mas o cara do carro de som ficou com medo. Olha só que coisa. Quem quiser ajudar com essas ações do canal, tem o nosso Pix, apoie@plantãobrasil.net. No primeiro comentário deixa ali Pix, deixa o PicPay, apoie-se, conta bancária, que são maneiras de ajudar. Ou embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Mas um segundinho, se inscreve no canal. Isso é de graça, se inscreve. Agora vamos falar sobre a corrupção. Então, olha só, o sobrinho do senador Zé Maranhão, que convidou o Bolsonaro a se filiar no MDB, que foi chamado pelo Bolsonaro de meu grande amigo. O Bolsonaro foi lá na Paraíba, ficou ao lado do Zé Maranhão o tempo inteiro. O sobrinho dele foi pego
filmado, flagrado pela Polícia Federal, recebendo 35 mil reais em propina. O sobrinho dele, que tinha cargo no governo Bolsonaro até maio desse ano. Ele saiu do cargo porque ele foi concorrer a prefeito de Araruna, lá na Paraíba, não ganhou. Ele tentou ser candidato, não conseguiu. Tentou ser deputado federal em 2018, também não conseguiu. Tentou ser antes, também não conseguiu. Por quê? Porque ele foi pego uns anos atrás num escândalo dos sanguessugas, que era um escândalo de roubo de dinheiro público da área da saúde. Ele foi pego e aí, depois disso, não se elegeu para mais nada. Massa, ganhou um carguinho do Bolsonaro e aí o tio dele passou a apoiar o governo, olha só. Aí, ele com o carguinho dele, ele começou a cobrar propina para as empresas. Quem diz isso não sou eu, é a Polícia Federal, que ele teria começado, vamos usar o verbo da maneira correta para não dar processo, ele teria começado a cobrar propinas para empresas que iam fazer poços artesianos em áreas do sertão. E aí quem quisesse ter os contratos teriam que pagar, segundo a acusação, não segundo eu, Thiago, propina para ele. E aí a Polícia Federal conseguiu filmar 35 mil reais sendo pagos em propina por um desses empresários, porque se não pagasse também não tinha contrato. Ou seja, o empresário era obrigado a pagar mesmo se não quisesse pagar, e 35 mil reais foram enviados no prédio onde ele mora. Aí você vai falar, mas Thiago, pode ter sido propina para outra pessoa. Só que o único que morava ali, que trabalhava nesse setor, era ele. Então, olha, só pode ser para ele a propina, e o empresário também confessou que era para ele. Ele também recebeu visitinha da Polícia Federal faz alguns dias. Essa se chama Operação Poço Sem Fundo, porque eram poços artesianos que tem... Olha, quem cria o nome das operações da Polícia Federal às vezes está de parabéns. Operação Poço Sem Fundo, que investiga propina sendo paga para empresas que faziam contrato de poço artesiano no Brasil. Olha, até nisso se rouba dinheiro no Brasil. Tem gente que às vezes fica meio ingênua e fala, não, mas tem coisa no Brasil que dá certo, tem coisa que não tem corrupção. Olha, até em poço artesiano, para fazer o bem para a população, o cara tem que pagar propina, o outro recebe propina, até para isso. E aí, ele foi pego, mas ele ainda é aliado do Bolsonaro, o tio dele é aliado do Bolsonaro, o tio dele tem um monte de processo na Justiça Eleitoral por compra de voto, tem um monte de denúncia de compra de votos, mas é senador e tá lá fazendo um dos senadores da linha de frente do governo Bolsonaro no Senado. Aqui no canal, dificilmente eu falo sobre a política no Senado, porque é o que eu falei, o Bolsonaro aparelhou muito bem o Senado é bolsonarista hoje. As pessoas talvez votem um pouquinho melhor para deputado do que para senador. Por incrível que pareça, senador é quase um cargo majoritário. A eleição às vezes se elege um ou elegem 2 senadores, mas o Senado é completamente bolsonarista. Na Câmara, o Bolsonaro tem uma oposição ferrenha do Rodrigo Maia. E tem uma coisa para acontecer na Câmara dos Deputados que é muito importante de se ressaltar. Nas semanas entre 11 a 14 ou entre 14 a 18 de dezembro, a Câmara dos Deputados vai fazer um esforço, de acordo com o Rodrigo Maia, um esforço para tentar votar a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Você está falando, tá, Thiago, e o que eu tenho com isso? Calma, que isso afeta a minha vida, afeta a sua, e isso é onde o Bolsonaro está com um problemão. Que é o quê? Fizeram uma comissão mista do orçamento, que é o quê? O orçamento é o seguinte, o Congresso tem que aprovar o orçamento para o ano seguinte. Todo ano isso acontece no fim do ano. O Congresso aprova o orçamento para o ano seguinte. Tá, e daí? E daí é o seguinte, você está pensando, e daí? Acontece o seguinte, o orçamento tem que definir, vai tanto para educação, tanto para saúde, tanto para pagar dívida, tanto para pagar isso, tanto para aquilo, tanto para aquilo. E o Congresso discute e vê como é que vai aprovar esse orçamento. Será que fura o teto de gastos ou não fura o teto de gastos? O teto de gastos é a PEC do fim do mundo, que foi aprovada lá graças ao Eduardo Cunha, foi ele quem articulou, foi logo depois do golpe da Dilma. A PEC do fim do mundo foi o golpe contra a Dilma. A PEC do fim do mundo foi assim, o que fez realmente o golpe? O golpe foi para instituir essa PEC, que limita os gastos em tudo que é social tem gasto limitado, ou seja, saúde, educação, moradia, obra de infraestrutura, assim, tudo que é bom para o povo tem um teto desses gastos. O que define o teto desses gastos? É se o PIB sobe ou não sobe, ou seja, se o PIB subir, o teto sobe conforme o PIB mais a inflação. E se o PIB cair? Aí o teto cai, aí ele não pode gastar. E por conta do teto dos gastos, o Bolsonaro não está conseguindo colocar o Renda Brasil, que era a grande ideia do Bolsonaro. Eu vou colocar o Renda Brasil e aí qual era o plano dele? Vou promover a pobreza, quanto mais gente pobre é melhor, e aí eu pago o Renda Brasil lá de R$300, coloco lá, faço lá nos grupos de WhatsApp um baita de um
um baita de um marketing falando: sou eu, Bolsonaro, que tô te dando renda Brasil. Se não fosse eu, você não ia ter nem isso. E aí o povo desinformado, o povo mais humilde, começaria a acreditar que o quê? Que o Bolsonaro é o salvador da pátria, que eles têm algum dinheiro graças ao Bolsonaro, e ignorariam o fato que o Bolsonaro faz isso muito bem nas redes sociais. A esquerda tem que aprender, finalmente, eu tô falando isso aqui faz 15 meses, que é o quê? Eles ignorariam o fato de que quem está causando a pobreza é a política econômica do governo Bolsonaro e do Paulo Guedes. Mas aí eles causam a pobreza, dão um dinheirinho, um trocado para a pessoa, e a pessoa fica agradecida porque o Bolsonaro fala no WhatsApp: tá vendo? Eu que te dei. Olha só, esse era o plano do Bolsonaro, mas não deu o Renda Brasil porque não cabe no orçamento. E aí o governo Bolsonaro está fazendo escarcéu para a votação desse orçamento, começar a paralisar as pautas. Muita gente não deve estar sabendo, porque isso não se noticia muito, mas a Câmara dos Deputados está travada, a pauta está travada porque o governo Bolsonaro não deixa que se vote nada se não se votar o orçamento. Esse é o que está acontecendo. E os investidores, lembre-se, quando eu falo investidores, eu estou falando de gente que tem bilhões. Os investidores do mercado financeiro, eles têm que colocar o dinheiro dele em algum lugar. Aí imagina que você tem lá, você pode colocar seu dinheiro em qualquer lugar, bilhões de reais, dinheiro que vale muito. Aí, vale mesmo. Aí você vai colocar num lugar onde tem uma economia, onde tem tudo definido, onde está tudo certinho, você vai colocar num país que não tem nem sequer orçamento para o ano que vem. Esse é o problema que está acontecendo no Brasil. Você não vai colocar lá. Aí o que acontece? Os investidores tiram dinheiro do Brasil. Quando tira dinheiro do Brasil para colocar para outro lugar, você vende real e compra, geralmente, dólar. Se tem muita gente vendendo real, sabe o que acontece? O real desvaloriza, porque está todo mundo vendendo para comprar outras moedas. Então o real desvaloriza frente a todas as moedas do mundo. É por isso que o real foi a moeda que mais desvalorizou no mundo em 2020. O Brasil tem uma fuga de capitais de mais de 80 bilhões de dólares. Faz mais ou menos um mês atrás, eu até falei aqui no canal, quem acompanha vai lembrar, teve uma família, uma das famílias mais ricas do Brasil, que tirou a fortuna de 40 bilhões de reais do Brasil e mandou para a Europa. Peraí, alguém que tem 40 bilhões, tá tirando todo o seu dinheiro do Brasil de reais. Sabe, esse tipo de movimento faz o quê? Faz o dólar subir, porque o real baixa. Se o real baixa, o dólar e as outras moedas sobem. Aí você fala: quem tem 40 bilhões tem informação suficiente, melhor que eu, Thiago, e provavelmente melhor que você que está aí, a não ser que você tenha boa informação. Eu sei que as pessoas que acompanham o Plantão Brasil são muito bem informadas, mas essa pessoa tem uma boa informação de que o quê? De que o real vai desvalorizar muito nos próximos meses. E eles pagaram 2 bilhões de impostos para fazer isso. Quer dizer, você abre mão de 2 bilhões de reais para tirar 40 do Brasil, porque a coisa vai ficar feia no Brasil. Por quê? Porque não tem nem orçamento para o ano que vem. Aí você quer falar: nossa, e a coisa pode piorar? Pode. Infelizmente para nós, que nós que sofremos. O Bolsonaro tá lá ganhando bem, nós vamos sofrer, ele vai sofrer com a popularidade dele e tudo mais, mas ele tá lá no bem bom, roubando muito o pessoal da família Bolsonaro com rachadinhas, nomeando sobrinho de senador que responde por um monte de processo de corrupção, ganhando propina e tudo mais. Ele do Bolsonaro tá bem. O problema é a gente. O Brasil sem orçamento, a fuga de capitais vai ser maior. A fuga de capital é o seguinte: a gente tirando reais do Brasil, comprando dólar, dólar subindo. O dólar começa a subir. Em janeiro, eu já falei, assume o Joe Biden. O Joe Biden já prometeu, ele prometeu em debate sancionar o Brasil se o Brasil não parar de destruir a Amazônia. Só que o Bolsonaro já falou que não vai parar de destruir a Amazônia e falou até em guerra com os Estados Unidos. Falou: vamos resolver com pólvora, vamos para as armas porque não tem mais diplomacia, para não proteger a Amazônia. Quer dizer, ele quer guerrear pelo direito de destruir a Amazônia. É isso que o Bolsonaro quer. A China deu um esporro no Bolsonaro, sem citar o nome Brasil e sem citar o nome Bolsonaro, na reunião dos BRICS. O presidente da China falou que temos que respeitar o meio ambiente, que temos que respeitar a ONU, tudo que o Bolsonaro não faz. Que temos que criar um desenvolvimento sustentável, que temos que focar em prevenção a incêndios, ou seja, criticou tudo que o Bolsonaro faz, sem falar que é o Bolsonaro. Imagina, tá lá o presidente da China, da Rússia, da Índia, da África do Sul e do Brasil. Aí ele fala só problemas do Brasil. E fala: temos nós todos que fazer isso. A mensagem era direcionada ao Bolsonaro. E o Bolsonaro fez o quê? Falou que a China precisa mais do Brasil do que o Brasil precisa da China. Logo depois, a embaixada chinesa dá um esporro no filho dele, no Eduardo Bolsonaro. Eu não gosto dessa palavra esporro, nem sei porque eu uso. Se alguém tiver um sinônimo, comenta aí que eu vou passar a usar o sinônimo. Aí, logo depois, o governo da China dá uma bronca pública no Eduardo Bolsonaro. O Bolsonaro vai lá e fala: mas
a gente vende muito para a China, eles precisam mais da gente do que a gente deles. Isso já mostra que o Bolsonaro, eu não falei, quem acompanha o canal sabe, falei uma semana atrás, o Bolsonaro vai aderir à estratégia inédita na história das negociações políticas do Olavo de Carvalho, a estratégia do Olavo de Carvalho, que é a estratégia de falar, não, é a China que comprou já mais de 54 bilhões de dólares do Brasil, são eles que precisam de nós, não somos nós que precisamos deles. A China não pode simplesmente pegar e falar, olha, eu vou comprar soja da África, vou comprar dos Estados Unidos, vou comprar da Argentina, vou comprar do Uruguai, vou comprar de todo mundo, menos do Brasil. Não, como se o Brasil fosse o único produtor de soja no mundo, como se o Brasil dissesse para a China, olha China, quer saber? Eu vou parar de vender soja, nossa, os porcos chineses vão morrer sem ração, os chineses vão morrer sem comer porco. Olha, é um nível de burrice, é elevadíssimo o nível de burrice desse desgoverno. E aí o Bolsonaro faz o quê? Ele já está sendo ameaçado de sanção econômica dos Estados Unidos e ele começa a brigar com o maior parceiro comercial, que é a China, que seria adversário dos Estados Unidos. Ele briga com todo mundo. E aí, para não cair, porque vai causar crise econômica, ele vai ter que continuar fazendo o quê? Dando carguinho para sobrinho, para irmão, para pai, para filho, para esposa de senador e de deputado federal. Porque agora, até o pessoal do DEM, o DEM do Rodrigo Maia, o DEM do ACM Neto, que é o presidente do DEM, o ACM Neto falou, no futuro podemos estar com o governo Bolsonaro. O ACM Neto já abriu assim e falou, venha Bolsonaro. Dá o quê? Carguinho. Eu tenho familiares aqui que não estão ganhando 30 mil por mês, eu tenho familiares aqui que não têm verbas para roubar, que não podem receber 35 mil de propina. Bolsonaro, dá o carguinho que o DEM vai contigo. Aí racha o DEM, Rodrigo Maia de um lado, ACM Neto e bolsonaristas do outro. Olha só o que está para acontecer, mas o problema é o seguinte, o Bolsonaro continua sem maioria no Congresso, ele continua sem, assim, uma perspectiva muito alta de poder aprovar o orçamento. Olha que o Rodrigo Maia quer aprovar o orçamento, só que ele quer aprovar nos moldes dele, e o Bolsonaro quer nos moldes dele. Então, quer um spoiler? Bolsonaro vai acabar perdendo. É isso. Gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos pra cima dessa corda, porque eles todos, DEM, Bolsonaro, PSDB, todos eles estão aí para roubar o Brasil. Quem levou o Brasil ao progresso, quem pegou o Brasil com dólar a R$4 e devolveu com dólar a 1,50, foi o PT, foi o Lula. Então, olha só, aí depois a Dilma, em 2014, também estava com dólar a 2 e pouco, e aí começou o golpe, e parte desse golpe foi subir o preço do dólar para fazer terrorismo econômico. Terrorismo econômico que agora nem precisa mais, porque agora o dólar sobe porque estão desinvestindo no Brasil. Olha só como são as coisas. Se inscreve. Falou.